Eu vou saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Fabiano Santana. Meus irmãos, estou fazendo essa live para o nosso elevio espiritual, para a nossa edificação espiritual. E eu fiz uma live aqui no Facebook. E o tema da live que eu fiz foi Estamos na Graça. E hoje eu quero dar continuidade a esse tema, Estamos na Graça para a glória de Deus. Amém? E eu vou ler aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Meus queridos amados irmãos, eu vou fazer uma oração, porque a oração é a chave da vitória. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Sendo assim, oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, ó Deus de Israel, Deus poderoso, Deus todo-poderoso, Deus que fez os céus e a terra, o mar e as estrelas. Senhor Jesus, eu entro agora, Senhor Jesus, na sua presença, como pó, como barro. Meu Deus, eu quero te pedir perdão por nos pedido por palavra, atos, gesto, pensamento, atitudes e ação. Meu Deus, me perdoa em nome de Jesus, meu Deus. Espírito Santo, toma a direção, toma a primazia dessa live. Senhor Jesus, eu quero te apresentar os enfermos que estão infectados com coronavírus nos hospitais, que estão com câncer. Senhor, as pessoas que estão, meu Pai, doentes, meu Pai, no leito do hospital, as pessoas que estão com infecção urinária, as pessoas, meu Pai, que estamos, Pai, no leito do hospital agora, Pai, sentindo dor. Jesus vai curando, Jesus liberta. Espírito Santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é todo-poderoso. Cura os enfermos agora, Senhor. Visita as pessoas, Deus, que estão com o coronavírus agora, com cura, com libertação, Espírito Santo, com salvação. Meu Deus, o Senhor é médico dos médicos. O Senhor vai aonde a medicina não vai. O Senhor entra onde os médicos não entram, porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é poderoso, o Senhor é todo poderoso, santo, cura os enfermos. Ó Deus, tantas vidas que está descendo a sepultura, Pai, com esse vírus que está aqui no Brasil e no mundo, o nome coronavírus. Tantos homens, Pai, homens e mulheres que estão descendo a sepultura, vai por esse vírus. Senhor Jesus, tenha misericórdia, meu Deus amado, Pai santo, Pai querido, vai curando as vidas, Pai, liberta, salva, Espírito de Deus, tem misericórdia. Sua palavra diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3, crão a mim, respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ó Deus, está escrito em tua palavra em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo quanto pediste na oração, crendo, recebereis. Meu Deus, está escrito a palavra em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi, recebereis. Batei-se vos há, buscai e encontrareis. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que bate, encontra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aquele que pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, se abre. Espírito de Deus, visita agora as vidas de Israel. Tenha de misericórdia, Espírito Santo. Eu estive, Pai, aleluia, Pai, insistia, Pai, no hospital. E eu vi pessoas, Pai, mortas. Tantas vidas, Pai, que estão morrendo, Pai, de coronavírus, outro de outras doenças, mas muitas pessoas estão morrendo de coronavírus, Senhor Jesus. Deus de Israel, tantas famílias, Pai, que estão enlutadas agora, chorando. Meu Pai, essa filha que chora pelo pai. Deus, pela mãe, pela irmã. Meu Deus, tem misericórdia. Espírito de Deus, vai curando os enfermos. Espírito de Deus, vai salvando, liberta. Deus de Israel, tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus continue abençoando a todos com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Glória a Deus. Deus é eterno, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é todo-poderoso.
Meus irmãos, vou ler aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 6, que diz assim a palavra de Deus. Maravilham-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Eu vou ler mais uma vez. Maravilhou-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Meus irmãos, na outra live que eu fiz aqui no Facebook, nós estamos na graça. A palavra graça no hebraico quer dizer charis, que quer dizer favor imerecido de Deus para com a humanidade. Nós somos graça mediante a fé, fé salvadora, fé salvífica. Para a salvação. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua missiva, vai compartilhando essa live aí. Deixe seu comentário também nessa live. E vai curtindo essa live também, Jesus. E vai compartilhando para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e possam conhecer o verdadeiro evangelho da graça para a glória do nome de Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua missão de cunho paulino, de autoria paulina, para os irmãos gauleses, os galateios da Galácia do Sul. Esses irmãos gauleses, galateios, eles emigraram para o norte da Galácia, pois eles moravam no norte da Galácia, e mais tarde eles emigraram para o sul da Galácia, para o sul da Europa, aonde está hoje a França. Então, esses irmãos, outrora, eles moravam no norte da Galácia. Mais tarde, eles emigraram para o sul da Galácia, para o sul da Europa, a França. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, disse em Gálatas capítulo 1, versículo 6, para os irmãos gauleses, para os galateios, o seguinte: maravilham-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Que outro evangelho é esse que o apóstolo Paulo está falando? Esse outro evangelho que o apóstolo Paulo se refere, esse outro evangelho que o apóstolo Paulo era o evangelho falso, era o evangelho mentiroso, pois alguns judeus de origem judaica estavam ensinando aos irmãos recém-convertidos ao evangelho da graça pregado pelo apóstolo Paulo, e estava dizendo o seguinte para eles: para vocês alcançarem a salvação, vocês têm que praticar a circuncisão, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que guardar a lei mosaica, vocês têm que guardar a lei de Moisés. Só que nós não estamos mais na lei, porque a lei foi abolida. E a lei não foi abolida no nascimento virginal de Cristo, no nascimento virginal de Jesus. Abolida na morte de Jesus, na cruz do Calvário. Quando Jesus abriu os dois braços na cruz do Calvário e disse: Tetelestai, está consumado, ele aboliu a lei mosaica, a lei de Moisés, na cruz.
E o apóstolo Paulo disse aos irmãos da igreja de Colossos, o dirigente da igreja de Colossos era o irmão Epáfras. E o apóstolo São Paulo, cheio do Espírito Santo, disse em Colossenses, capítulo 2, versículo 12, que a cédula condenatória, que era contrária contra nós, foi cravada na cruz. Ou seja, Paulo estava dizendo que a lei de Moisés foi cravada na cruz e que agora nós estamos na graça de Deus. Então a lei foi abolida. Então, esses irmãos estavam sendo iludidos, falsos profetas, pelos falsos mestres. E esses falsos profetas, falsos mestres, eram judeus de origem judaica. Eles queriam que os gentios praticassem a lei de Moisés. E eles queriam também que alguns judeus de origem judaica praticassem a lei mosaica, a lei de Moisés. Eles ensinavam para os gentios e para os judeus de origem judaica que só através da fé salvífica e do sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eles não seriam salvos. Para eles serem salvos, eles deveriam guardar a lei de Moisés e praticar a lei de Moisés. Aí Paulo escreve agora a sua carta para os galateios, para os gauleses, e Paulo disse em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, o seguinte: maravilham-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E Paulo disse que os falsos profetas, os falsos mestres, eles queriam transtornar o evangelho de Cristo, porque eles estavam pregando uma mensagem falsa, um evangelho pobre, um evangelho sem cruz, sem arrependimento de pecado, um evangelho sem perdão dos pecados, um evangelho sem santidade, um evangelho sem a cruz. E aí Paulo disse: eu estou maravilhado porque vocês tão depressa foram iludidos e vocês passaram a seguir outro evangelho. Vocês foram chamados para a graça de Cristo. Vocês foram convidados, convocados para o evangelho da graça de Cristo. Mas eu estou admirado, maravilhado, que vocês tão rápido vocês passaram a seguir outro evangelho. E que evangelho é esse? O evangelho falso. Porque existe o verdadeiro evangelho, mas também existe o falso evangelho. O falso evangelho é o evangelho que os pastores fazem campanhas, fazem cartaz e colocam na porta das suas empresas, que eles chamam de igreja, escrito assim: campanha de libertação, milagres. Venham, porque você vai receber seu milagre. Porque você vai receber a sua cura. Vem porque vai acontecer milagre. Esse é o falso evangelho. Porque me mostra na Bíblia que na igreja primitiva, em Atos capítulo 2, versículo 42, os apóstolos Pedro, Tiago, João
e os demais apóstolos de Cristo, eles faziam cartaz, eles colocavam faixa, escrito assim: grande culto de libertação e de restituição e de milagre. Não existia isso. Simplesmente a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42, pela união, a unidade da igreja primitiva, pois a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42, que os irmãos primitivos, os primeiros irmãos, eles eram unidos até no repartir do pão. E eles perseveravam unanimemente nas orações, na doutrina dos apóstolos e no repartir do pão. E a Bíblia diz que em cada alma havia singeleza de espírito, e eles tinham suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, com aquelas propriedades, aquelas ofertas voluntárias, eles ajudavam o órfão, a viúva, o estrangeiro, o forasteiro. Eles ajudavam os irmãos da igreja primitiva. Tanto é que a Bíblia diz que no seio da igreja, no meio da igreja, havia crente pobre, porque os apóstolos não deixavam ter crente pobre no meio da igreja. E os não deixavam ter crente pobre no meio da igreja, porque eles tinham suas propriedades e tinham tudo comum. E repartiam, né? Eles vendiam suas propriedades, depositavam perto dos apóstolos, e os apóstolos repartiam com os pobres, com os irmãos pobres da igreja primitiva. Só por esse ato aí, a Bíblia diz em Atos, versículo de número 44, e Deus, pela mão dos apóstolos, grandes milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mas Deus fazia sinais, milagres, prodígios e maravilhas pelas mãos dos apóstolos, porque eles são muito? Não. Porque eles eram religiosos? Não. Porque eles iam para o monte? Também não. Porque eles oravam madrugada? Também não. Porque eles colocavam cartaz escrito assim, grande campanha de cura, de milagre? Também não. Deus fazia sinais, prodígio e maravilhas através das mãos dos apóstolos, porque eles repartiam as ofertas voluntárias que os irmãos davam à igreja primitiva com os pobres, com os órfãos, as viúvas, os viajantes, os necessitados, forasteiros. Era por isso que Deus fazia sinais, prodígios e maravilhas dos apóstolos. E a Bíblia diz mais, cada dia Deus multiplicava o número de salvos na igreja primitiva. Deus multiplicava na igreja primitiva porque tinha um pregador que pregava muito? Não. Deus multiplicava o número de salvos na igreja primitiva porque os crentes oravam para Deus salvar os pecadores? E se acabava de jejum? Também não. Deus multiplicava o número de salvos na igreja primitiva porque os apóstolos pegavam uma caixa de som, colocavam na rua e ficava gritando, pregando
e convidando os pecadores para o culto à noite? Também não. Deus multiplicava o número de salvos na igreja primitiva porque os apóstolos ajudavam os necessitados, ajudavam os pobres. E os crentes repartiam suas propriedades. E depositavam aos pés dos apóstolos. O apóstolo não deixava de ter crente pobre no meio da igreja. E eles pregavam o verdadeiro evangelho da graça de Deus. O falso evangelho é o evangelho das campanhas místicas. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que os apóstolos da igreja primitiva, Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos fizeram campanha da água ungida do Rio Jordão, do ungido, da bala ungida, do sal grosso, da caneta da prosperidade. Campanhas místicas. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que os apóstolos faziam campanha do lenço, campanha da vassoura ungida. Não tem. E o que quer dizer campanhas místicas? Por exemplo, os pastores do Brasil, a maioria deles que pregam a falsa teologia da prosperidade e fazem campanha em empresas que eles chamam de igreja, o que é que eles fazem? Eles pegam uma água, eles oram e atribuem poder espiritual para a água. Eles atribuem poder espiritual para a água e eles dizem que assim que a pessoa beber aquela água, a pessoa vai ser curada de qualquer enfermidade. Isso é cismo. Isso é mentira, é heresia. É o falso evangelho. O falso evangelho é o evangelho que os pastores fazem voto na igreja e colocam os irmãos para fazerem voto de R$20, voto de R$200, de R$400. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que na igreja primitiva os apóstolos Pedro, Tiago e João faziam voto e mandavam o povo fazerem voto. Não tem. Porque isso, meus queridos e amados irmãos, é o falso evangelho. E nas igrejas não pentecostais e até nas pentecostais tem campanhas e mais campanhas que os pastores escrupulosos, anticristo, mercenário fazem. Veja. Eles prometem cura para o povo. Cadê os falsos profetas das curas? Aonde estão eles agora? Cadê os falsos profetas que colocam na porta da sua igreja culto de prosperidade, libertação e milagre? Cadê os falsos profetas que dizem que tem um dom da cura, que cura tudo? Cadê eles? Por que esses falsos profetas que dizem que cura tudo não vão para os hospitais e colocam a mão nas pessoas que estão com coronavírus e cura também? Por que esses falsos profetas que dizem que cura tudo
que na verdade não cura nada, são os pilantras, mentirosos, ladrão, canaias, vagabundos. Por que eles não vão para a China, para a Europa, para a Itália, para outros países e curam as pessoas que estão com o coronavírus? Eles não dizem que cura tudo. Eles não dizem que tem superpoderes, que são especiais. Vão lá. Vão curar as pessoas que estão com coronavírus. Sai daí, rapaz. Vocês não curam ninguém. Deus não dá poder para quem cobra dízimo do povo, não, rapaz. Deus não dá poder para pastor mercenário, mentiroso, falso profeta, que cobra dízimo do povo. Porque Deus não tem compromisso com bandido. Deus não tem compromisso com mercenário, com anticristo canguloso. O compromisso de Deus é com a ovelha. Com a ovelha. Não é com lobo, não. Então, preste atenção, por favor. Esses falsos profetas estavam ensinando um falso evangelho na igreja da Galácia do Sul. E Paulo escreveu essa carta aqui para as igrejas em gerais que estavam na Galácia do Sul. Tincônio, para a igreja de Listra, para a igreja de Derbe, para a igreja de Antioquia da Pisídia. E essas igrejas, tudo foram fundadas pelo apóstolo Paulo e por Barnabé na sua primeira viagem missionária. Atos capítulo 13, versículo 14. Leiam lá que vocês vão ver. Então, os gauleses, os galateios, deixaram se iludir pelo falso evangelho dos falsos profetas, dos falsos mestres. Eles queriam que os irmãos gauleses praticassem as obras da lei de Moisés. Mas nós não estamos na lei, nós estamos na graça. O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 3, e o versículo de número 10, todos aqueles que são da ordem e que praticam as obras da lei de Moisés estão debaixo de maldição. Então, quem está debaixo de maldição não é quem dá dízimo, não. Não é quem não dá dízimo, não. Quem está debaixo de maldição não são aquelas pessoas que não dão dízimo na igreja, não. Quem está debaixo de maldição, como Paulo disse em Gálatas 3:10, são os dizimistas. São as pessoas que dão dízimo na igreja. Por quê, pastor? Porque dízimo é obra da lei mosaica. Dízimo é obra da lei de Moisés. E Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 10, que todos aqueles que são da obra da lei de Moisés e que praticam as obras da lei de Moisés estão debaixo de maldição. Briga com a Bíblia. Estão debaixo de maldição. Por quê, pastor? Porque o dízimo era alimento, meus irmãos. O falso evangelho é o evangelho que cobra dízimo do povo. É o falso evangelho. Como é que o povo de Israel dava o dízimo na lei de Moisés? O dízimo nunca foi dízimo. O dízimo era alimento. Eu vou lhe mostrar biblicamente pela Bíblia como é que o povo de Israel dizimavam, davam o dízimo na lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 14, a palavra Deuteronômio no hebraico quer dizer Devarim. Livro da lei
e dos profetas. Capítulo 14 de Deuteronômio, versículo 22, diz assim a Bíblia Sagrada: certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente que cada ano se recolher do campo. Observe que Deus usou o profeta Moisés e disse mesmo para o povo de Israel: certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente que cada um se recolher do campo. Escuta, o dízimo era da novidade da semente do povo de Israel, que cada ano eles recolhiam do campo. Em primeiro lugar, dízimo era da novidade da semente. O que é novidade da semente? É dinheiro? Não. Novidade da semente é alimento. Que cada ano eles recolhessem do campo se recolhe ouro, prata, dinheiro, moeda? Também não, senhores. Do campo se recolhe alimentos. E o povo de Israel dar esse alimento não era de mês em mês, não, como esses mercenários, cães gulosos, cobram nas igrejas evangélicas no Brasil, não. O povo de Israel dava um dízimo anualmente, uma vez por ano, como está escrito, cada ano recolher do campo. O dízimo era anual. O dízimo era dado uma vez por ano. Aí no versículo 23, Moisés disse assim para Israel: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Sabe que lugar é esse aqui? Que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome? Esse lugar aqui é o templo de Jerusalém, que não existe, tá? O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general romano Tito II. E perante o teu Deus, no lugar que escolher para ali habitar o seu nome, comerás o do teu cereal, do teu mosto. Do que o quê? Do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Deus usou o profeta Moisés e disse assim para Israel: olha, Israel, e no lugar que para ali fazer habitar o seu nome, ou seja, no templo de Jerusalém, vocês vão comer o dízimo de vocês em alimento, vocês vão comer o dízimo de vocês, do cereal de vocês, do mosto de vocês, do azeite de vocês, dos primogênitos das vacas de vocês, das ovelhas de vocês, para que vocês aprendam a temer ao Senhor todos os dias. Então, além do povo de Israel dar o dízimo e alimento, eles tinham que comer dos seus próprios dízimos dentro do templo de Jerusalém, tá? Então, o dízimo era alimento. Briga com a Bíblia. No versículo 24 está escrito assim: e quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para lhe pôr seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, versículo 25 diz assim: então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Aí Deus usou o profeta Moisés e falou bem assim para o povo de Israel: povo de Israel, se porventura o lugar que vocês moram estiver tão comprido para o templo de Jerusalém, de maneira que vocês não possam levar a novidade das sementes de vocês
O que é que vocês vão fazer com esses alimentos? Versículo 25. Então vende-o e ata o dinheiro na tua mão. E vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Aí Deus usou Moisés e disse assim: povo de Israel, se vocês não puderem levar os alimentos de para o templo de Jerusalém, porque da onde vocês moram para o templo de Jerusalém, o caminho for tão comprido, estiver distante, se aonde vocês moram estiver distante de Jerusalém, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão vender a novidade das sementes de vocês? Vocês vão vender os alimentos de vocês? Vão pegar o na mão? Vão pegar a família de vocês? E vão para o templo de Jerusalém, com dinheiro na mão. E quando chegar o templo de Jerusalém com dinheiro na mão, vocês vão dar como 10%? Não, Senhor. E quando vocês chegarem no templo de Jerusalém com dinheiro na mão, vocês vão dar na mão do pastor, do sacerdote? Não, Senhor. Quando vocês chegarem no templo de Jerusalém com dinheiro na mão, vocês vão fazer isso aqui, ó, versículo 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por quê? Por vacas, alimento, e por ovelhas, e por bebida forte, e por te pedir a tua alma. Então Deus usou Moisés e disse assim: Israel, e quando vocês chegarem no templo de Jerusalém com dinheiro na mão, vocês compram quanto desejarem a alma de vocês. Vocês vão de vocês e compram vacas, ovelhas, vinho, azeite, bebida forte. E faz o quê? Aí está escrito aqui, versículo 26. E aquele dinheiro dará por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelha, e por vinho, por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Então escute isso aqui. Deus usou o profeta Moisés e falou assim: pega o dinheiro na mão de vocês, compra vacas, ovelhas, azeite, vinho, bebida forte, e come com a família de vocês dentro do templo de Jerusalém. E se alegra com a família de vocês dentro do templo de Jerusalém. Então, senhoras e senhores, o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era, tá ok? Versículo 27 diz assim: porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Só quem poderia comer do alimento eram os levitas da tribo de Levi. Quem era Levi, pastor Fabiano Santana? Levi era o terceiro filho de Jacó com Lia. Quando o povo de Israel entraram na terra de Canaã, todos eles receberam as suas heranças e a sua porção. A única tribo que não recebeu a sua porção de Levi. Como eles não receberam herança, como eles não receberam porção, aí Deus usou o profeta Moisés e falou o seguinte: vocês não vão com Israel do dízimo de vocês e alimentos sozinhos, não. Vocês vão ter que dividirem o dízimo de vocês com os levitas. Vocês vão ter que dividir o dízimo de vocês, que é alimento,
com os levitas. Por quê? Por quê? Por quê? Com os levitas, porque eles não têm parte e nem herança entre vocês. Aí Deus usou o profeta Moisés, em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 27, disse assim: porém não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Pastor Fabiano Santana, pois não. Qual era o ofício do levita? Qual era o trabalho do levita? O levita, senhoras e senhores, eles trabalhavam na porta do encontro. Os levitas, eles trabalhavam limpando o utensílio do templo de Jerusalém. Os levitas da tribo de Levi, eles trabalhavam varrendo o templo de Jerusalém. Esse era o ofício dos levitas. Esse era o dos levitas. E o dízimo de Israel como alimento, como salário para os levitas da tribo de Levi. Por quê, pastor? Porque os levitas não tinham parte entre o povo de Israel e também não tinham herança. E o dízimo do povo de Israel em alimento era o salário dos levitas da tribo de Levi. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Versículo 28 diz assim: ao fim de 3 anos, o quê? Anos, tirará todos os dízimos da tua novidade, no mesmo ano, e os recolherá nas tuas portas. Deus disse bem assim, através do profeta Moisés, para o povo de Israel: ao fim de 3 anos, vocês vão tirar o dízimo de vocês, que é alimento. Vocês vão tirar dízimo das novidades da semente de vocês, que é alimento, no mesmo ano, e vocês vão recolher nas portas de vocês. Agora, para que isso? Aí a resposta está no versículo 29. Diz assim: então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. Eu vou ler mais uma vez. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão para que o Senhor teu Deus te abençoe a obra das tuas mãos que fizeres. Então Deus usou o profeta Moisés e falou assim: ó, povo de Israel, o seguinte é esse: aos 3 anos tirará todos os dias da tua novidade no mesmo ano e os recolherá nas tuas portas. Agora, para quê? Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão nas tuas portas, e comerão e fartar-se-ão. E fartar-se-ão para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Então, além do povo de Israel dar o alimento e comer do seu dízimo como alimento, eles tinham que dividir o dízimo deles, que era o alimento, com os levitas da tribo de Levi, com os órfãos, com as viúvas, com os viajantes, com os forasteiros e com os estrangeiros. A pergunta que não quer calar é: seu pastor, ele é levita da tribo de Levi, para recolher dízimo dentro da igreja dele, que ele chama de igreja? A pergunta que não quer calar é: para quem são os dízimos que vocês dão com dinheiro nesses templos religiosos de engano? Para quem são os dízimos que vocês dão como dinheiro nesses templos religiosos? Esses dízimos que vocês dão como dinheiro
dentro desses tempos religiosos é para sustentar órfão, viúva, levita da tribo de Levi, viajante, estrangeiro, forasteiro? Não, senhor. Esse falso dízimo romano, que veio do catolicismo, oriundo da igreja católica, que vocês dão um dinheiro dentro desses tempos religiosos, são para pagar os altos salários dos pastores golosos mercenários. Os dízimos que vocês dão como dinheiro dentro desses tempos são para os pastores comprar roupa de grife para os seus filhos e para suas esposas. São para os pastores embelezar suas esposas. Ou melhor, embelezarem no gesto suas esposas. Comprarem joias caras, ouro, joias caras para suas esposas. Esse falso dízimo romano que vocês como dinheiro dentro desses tempos religiosos são para os pastores anticristo, cães gulosos, mercenários, comprar avião, comprar carro novo, apartamento, abrirem lojas. E não vem com esse papo, não, viu? Não vem com esse papo, não. Ah, pastor Fabiano Santana, mas o meu pastor é homem de Deus, porque tem uns alienados aí, tem uns gado, uns alienados, que gosta de defender bandido, mercenário, que fala, meu pastor é homem de Deus. E por que teu pastor é homem de Deus? Ah, pastor Fabiano Santana, meu pastor trabalha. Trabalha seu besta para tirar de tempo, para dizer que ele ganha da igreja, mas ele come dos dois lados, tá entendendo não? Pega a visão, o teu pastor, canguloso, mercenário, ele come dos dois lados. Ele come do trabalho dele, que ele está lá para tirar de tempo, e ele come da igreja. Ele simplesmente trabalha por fora para dar uma satisfação para a sociedade, para dizer assim, não, eu não vivo da igreja. Eu não vivo de dízimo de igreja. Mas o teu pastor canguloso, mercenário, ele ganha dos dois. Ele ganha do trabalho dele e também ganha da igreja. E ele ganha mais da igreja do que do trabalho dele. Porque na onde que esses bandidos, gulosos e mercenários, na onde se eles trabalhassem e só ganhassem um salário mínimo, eles iam ter o patrimônio que eles têm, a riqueza que eles têm, avião, jatinho, isso e aquilo. Carro novo, seus filhos tudo gordo, estudando nas maiores escolas, escola particular, caras com dinheiro do povo. Eu sei, irmão, que muitos pastores me têm com uma pedra no sapato deles. Isso mesmo. Eu estou aqui, meu irmão, não para agradar homem. Eu estou aqui para agradar a Deus, para agradar o Messias, o Yeshua HaMashiach. Eu não estou aqui para agradar homens, meu irmão. Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 11, assim. Paulo disse assim, se eu estivesse ainda agradando a homens, como eu seria servo de Cristo? Então, Paulo estava dizendo o seguinte, ó irmãos gauleses, irmãos galateios da Galácia do Sul, eu não agrado a homens, eu agrado a Cristo. E muitos pastores colossos mercenários não trabalham. Só se veste com a lã da ovelha, comem da gordura das ovelhas. E não está nem aí para ninguém. É por isso que o povo não quer ser mais crente hoje, irmão. Porque Pedro profetizou acerca desses cães gulosos. E Pedro disse, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 2, assim, e por causa desses falsos profetas gulosos, mercenários, anticristo,
o caminho da verdade vai ser blasfemado. Pedro diz que por causa dos pastores e cães gulosos, mercenários, anticristo, o que vai ser blasfemado. É por isso que ninguém quer ser mais crente hoje. Por causa desses bandidos que não quer trabalhar, que não quer estudar, fundam a igreja, começa a contar um bocado de mentira, que eles são mentirosos mesmo. Uma arranca de mentiroso dessas igrejas, os caras mentem, velho. Uns caras mentirosos, fica contando um bocado de mentira pro povo, para arrancar dinheiro do povo. Daqui a pouco compra um carro novo, aluguel. Tudo em cima dos trouxa. É como diz um certo ditado. Enquanto tiver cavalo, São Jorge não anda a pé. Enquanto não tiver trouxa e besta, os espertos não se dão de mim. Então deixa de ser besta, deixa de ser trouxa. Sai do meio dessa Babilônia. Apocalipse capítulo 18, versículo 4 está escrito: sai do meio dela, ó povo meu, para que vocês não incorram nas suas pragas. E não sofra o castigo juntamente com ela. Porque essa Babilônia vai beber do cálice da ira de Deus. O juízo de Deus vai vir sobre essas Babilônias. O juízo de Deus vai vir sobre essas sinagogas de Satanás. Então escuta isso aqui. Larga de ser besta, larga de ser bucha. Pega o teu dinheiro da teus irmãos, tua família, teu pai. Ajuda o órfão, ajuda a viúva, ajuda os mendigos, viajantes, forasteiros, necessitados. E manda teu pastor canguloso, mercenário, anticristo, trabalhar. O dízimo no alimento. Olha o escrito em Levítico, capítulo 27, versículo 30. Diz assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são o Senhor. Como é que está escrito, pastor? Também todas as dízimas do campo, da semente do campo. Do campo é o que, gente? Alimento. Do fruto das árvores, Senhor. Santas são o Senhor. Então, meu santo, o dízimo nunca foi dinheiro. Quem inventou o dízimo como dinheiro foi o rei da França, Carlos Magno, em 785 depois de Cristo, quando a Igreja Católica se perdeu, se corrompeu. A Igreja Católica, quando começou, ela seguia a doutrina dos apóstolos. Ela é a Igreja ortodoxa, apostólica. Mas quando os romanos, na Idade Medieval, os romanistas entraram na Igreja Católica, a Igreja Católica corrompeu. Os papas da Igreja Católica emitiam certificados com perdão dos membros da igreja e dos parentes dos membros da igreja que, segundo eles dizem, estão no purgatório. A Igreja Católica, quando ela se corrompeu, ela passou a cobrar indulgência. Ela passou a comercializar o perdão dos pecados. Com esse negócio de comercializar o perdão dos pecados, eles ficaram ricos, riquíssimos. A Igreja Católica passou a usar amuleto, que é a idolatria. A Igreja Católica passou a adorar a Mura. A Igreja Católica passou a cobrar indulgência. Os papas da igreja emitiam certificado com perdão dos pecados dos membros da igreja.
e dos parentes dos membros da igreja que eles dizem que estão no purgatório, porque a igreja católica tem diversos dogmas, meus irmãos. Mas um dos dogmas da igreja católica é dizer que entre o céu e o inferno está o purgatório. Mas isso é mentira, é heresia. Pois não. A igreja católica, quando começou, tudo não era através de oferta voluntária, oferta por amor. Mas com o passar do tempo, tudo nela era através do dinheiro e tudo era cobrado, como nas igrejas evangélicas hoje. Tudo é vendido, tudo é dinheiro, tudo é cobrado. Eles fazem bazar e vendem roupa velha para o povo. Eles não doam, eles vendem. Eles fazem festa na igreja, eles já pedem o povo o ano inteiro, oferta, 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 dízimo, dízimo em dinheiro, esse falso dízimo romano mentiroso aí. E no dia da festa, os irmãos têm que pagar para comerem. Ainda, como a igreja católica se corrompeu, presta atenção, como a igreja católica se corrompeu, para batizar pessoas nas águas era pago. Era através do dinheiro. Para trocar um padre de uma paróquia para outra, dinheiro. Os membros tinham que pagar. Só que ocupava os cargos eclesiásticos dentro da Igreja Católica é quem pagava pelo cargo. Quem queria ser bispo, cardeal, padre na Igreja Católica, tinham que pagar através do dinheiro. E nas igrejas hoje não é diferente. Se o cara tiver um carro novo é dinheiro, hoje é membro. Amanhã o cara já é pastor. Basta dar um desmordo lá dentro. Basta pagar pelo cargo. O cara hoje é membro. Amanhã é presbítero. Basta dar um dízimo gordo dentro dessas igrejas evangélicas, que os cães gulosos vêm babando em cima. Através do dinheiro. Agora os gado, os alienados, que estão dentro do sistema diabólico, podre e apodrecido por nome sistema religioso, estão cegos espiritualmente, porque não tem conhecimento. E o profeta Oséias profetizou, o nome Oséias quer dizer no hebraico, Oxeá, ele recebe o nome de profeta do rei do norte, ele veio do norte. Capítulo 4, versículo 6, o profeta Oséias profetizou e disse assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Sabe que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra de Deus. Essa mensagem aqui, ela não traz aplauso, mas ela leva a crente para o céu, que querem seguir o evangelho da graça e abandonar essas igrejas aí que são tudo filha da grande Babilônia, a mãe do comércio, da idolatria, do orgulho, da soberba, da altivez, da fúria. Caiu o quê? A grande Babilônia. Apocalipse capítulo 18. A Babilônia dos Césares, a Babilônia que se tornou morada dos demônios. A maioria desses templos religiosos aí é filhas da grande Babilônia e se tornaram moradas de demônio. Moradas de demônio, porque onde tem mentira, tem engano, tem manipulação, quem está lá dentro é Satanás. Onde tem mentira, meu irmão, tem manipulação, tem obra de engano, quem está ali é o diabo.
Porque o diabo é o pai da mentira. João capítulo 8, 44 está escrito que o diabo nunca se firmou na verdade. Ele mente desde o princípio do mundo. E ele é o pai da mentira. E todos aqueles que vivem na prática, na praticidade da mentira, é filho do diabo. Então esses pastores aí, cães gulosos, mercenários, anticristo, são filhos do diabo, meu irmão. Abra seu olho e pare de dar dízimo dentro dessas igrejas. Porque quem dá dízimo, segundo Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 10, está debaixo de maldição. Porque dízimo era da lei de Moisés. E era alimento, não era dinheiro. E Paulo disse em Atos capítulo 3, versículo 10, todos aqueles que são da obra da lei, que praticam as obras da lei, estão debaixo de maldição. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 4, olha o que Paulo disse. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo, meu irmão. O fim da lei é Cristo. A lei foi abolida na Claro. A lei foi abolida no Gólgota. Aí, só ocupava os cargos eclesiásticos na Igreja Católica. Era quem pagava por isso. Aí o Papa da Igreja Católica, na Idade Medieval, estava na mão do rei da França, Carlos Magno. E como ele estava na mão, estava sendo a França Carlos Magno, 785 depois de Cristo, o rei Carlos Magno, quem era Carlos Magno? Carlos Magno era um cara fervoroso. Ele vendo que a Igreja Católica se corrompeu, ele assinou para que o Papa da Igreja Católica cobrasse dízimo como dinheiro dentro da Igreja Católica. Aí os pastores dessa Igreja Católica aproveitaram, imitaram o Papa da Igreja Católica e passaram a cobrar dízimo como dinheiro também dentro da Igreja Evangélica. E dízimo é imposto. Agora, que manipulação de Satanás. E esses infelizes e cães gulosos dizem, quem não dá dízimo, o devorador vai entrar na sua vida. Devorador, irmão? O devorador é um cão guloso, mercenário, filho de Satanás, vagabundos, pilantra, canaias. Eles que são os devoradores do povo. Que roubam gente analfabeta, gente pobre. Quanto mais a pessoa não tem conhecimento e liga for leveta e arrancam tudo. Esses vagabundos era para estar tudo dentro da cadeia, era para estar tudo no presídio. Isso é estelionatário, rapaz. Uma arranca de pilantra, meu irmão. Uma arranca de estelionatário. Eles usam o nome de Deus para arrancar tudo quanto eles querem arrancar do povo. É por isso que Deus está descendo os seus juízos sobre a terra, por causa desses cães gulosos, que não tem temor, que não tem respeito a usar o nome de Deus. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 7, está escrito, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. E esses caras usam a Bíblia Sagrada, usam o nome de Deus para assaltar os crentes, para roubar o povo. Eles não têm coragem de colocar um oitão na cintura e partir o assalto. Eles não têm coragem de colocar um 38, um 38, um 32, um 32 na cintura e partir para o assalto. Aí eles roubam com a Bíblia. Eles roubam com a palavra de Deus. É por isso que Deus está descendo juízo na terra. O coronavírus está aí por quê? Por causa desses pilantras que está aí. E eu quero mandar um recado para os pastores cães gulosos,
anticristo e mercenário. Eu não tenho medo de vocês, não, viu? Eu não tenho medo de vocês, não. Eu não tenho medo dos demônios, que são espírito maligno, muito mais de homem. Eu tenho medo de vocês, não, velho. Eu não tenho medo dos senhores. Os senhores fiquem sabendo disso. Eu não tenho medo dos senhores. O que eu estou falando aqui, eu falo na cara dos senhores, porque eu sou homem para falar, velho. Eu sou homem para falar. O que eu estou falando aqui nessa live, eu falo na cara de qualquer um, eu falo na cara dos senhores. Sou Bahia, sangue no olho, não nego a raça. O que eu estou falando aqui, eu falo na cara dos senhores. Meu papo é reto. Vocês são os pilantras, rapaz. Canais, cães gulosos, mercenários. Tá entendendo? Vocês são os bandidos, rapaz. Vocês são cães gulosos. Vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês. A igreja estelionatária usar Malaquias 3 para manipular e roubar o povo. Eles fazem a manipulação no povo. E eles roubam o povo usando o nome de Jesus. No dia do juízo final, irmão, o que tem de pastor e cães guloso, anticristo, mercenário, que irão para o inferno. Esses blasfemos irão para o inferno. Esses ratos de púlpito mercenários, se não se arrependem dos seus pecados, irão para o inferno. Irmão, irmã, Deus é contigo. Irmão, irmã, eu não estou falando contra vocês, não. Eu estou falando contra os líderes de vocês, que enganam vocês. Eu estou falando, essa mensagem aqui tem endereço certo. É para os pastores cães gulosos, mercenários, anticristo. Eu estou pregando com a liderança de vocês, que enganam vocês. Jesus às portas. Jesus está voltando. Deus permitiu o coronavírus. Não foi feito no laboratório chinês. Não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus. Deus permitiu o coronavírus por causa desses políticos. Esses políticos estão aí. Esses políticos malandros que criam leis só para oprimir os pobres e escravizar os pobres. E só dão valor para os ricos. As leis que eles criam prejudicam os pobres, escravizam, humilham os pobres e beneficiam os ricos. Dão privilégio para os ricos. Foi por isso que Deus permitiu o coronavírus. Deus permitiu o coronavírus por causa desses políticos aí que tem roubado o povo, que tem roubado os pobres e oprimido os pobres. Deus permitiu o coronavírus por causa dos pastores cães gulosos, mercenários, anticristo. Que estão por aí nessas igrejas evangélicas roubando o povo. Foi por isso que Deus mandou o coronavírus.
para consertar, meu irmão, porque Deus quer conserto na terra. Deus não tem palavra de vitória para a igreja do Brasil. Deus não tem aplauso para a igreja. O falso profeta Ananias, em Jeremias capítulo 28, ele profetizou paz e prosperidade para o povo de Israel. Mas Deus não tinha paz nem prosperidade para o povo de Israel. Aí o profeta Jeremias chegou para ele e falou assim: olha, falso profeta Ananias, tu vai morrer porque tu falou mentira em nome de Deus. Tu vai morrer porque tu profetizou rebelião em nome de Deus. E a Bíblia que naquele mesmo ano o falso profeta Ananias morreu. Eu quero que você entenda, Deus não tem palavra de vitória para a igreja brasileira. Deus não tem aplauso para a igreja do Brasil. Uma igreja que marido mulher, mulher troca de marido. Uma igreja que a novinha perde a virgindade e continua tomando santa ceia. Uma igreja que o namorado dorme na casa da namorada e ninguém fala nada. Uma igreja que está prostrada diante da oferta de Satanás. E qual a oferta de Satanás? Eu vou lhe dar prosperidade. Agora, em troca disso, traga dízimo com dinheiro para os tempos religiosos. Deus não tem palavra de vitória. Deus não tem aplauso para a igreja do Brasil. Uma igreja que pastor é ladrão, canalha, canguloso, irmão. Uma igreja que pastor é canguloso, um mercenário. Deus não tem aplauso para a igreja brasileira. A palavra de Deus para a igreja brasileira é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, meu irmão. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha, converter os seus maus caminhos, então verei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Deus continue a abençoar a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu tenho 2 canais no YouTube. E todos os meus 2 canais no YouTube está assim, Pastor Fabiano Santana. Se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações. Todos os dias nós estamos postando um vídeo novo lá, tanto fazendo live, como pregando em diversas igrejas aqui no estado de São Paulo. Então se inscreva no meu canal e aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações. Amém? Graça e paz, e abençoe a todos em nome de Jesus. Um forte abraço. Falei toda a verdade. Por que tu tô quente assim? Normal, né? A temperatura do corpo é o calor. Calma.